Na dança da vida celular, cada sinal é uma música que dita o ritmo das respostas, e hoje vamos explorar como as células traduzem essas melodias em ações poderosas. Mas do que você está falando? Bom, basicamente sobre transdução de sinais. A transdução de sinais é o processo pelo qual as células recebem e interpretam informações do ambiente externo. Imagine que as células são como recepcionistas que recebem mensagens de outras células ou do ambiente. Esses sinais são diversos, podendo ser hormônio, nutriente, luz e até mesmo estresse. E como funciona a transdução de sinais? Bom, primeiramente nós vamos ter a recepção do sinal. Na recepção do sinal, as células possuem estruturas chamadas receptores, que funcionam como chaves. Quando o sinal se encaixa em um receptor, ele destrava uma série de reações dentro da célula. Posteriormente, nós vamos ter a transmissão do sinal. Após a ativação do receptor, a célula inicia uma cascata de reações químicas. Isso é como passar a mensagem de um telefone sem fio, onde a informação é transferida de uma molécula para outra. Por fim, teremos a resposta da célula. Essa cascata de reações leva a uma resposta específica da célula, que pode incluir mudanças no comportamento. E o que diabos são receptores? Bom, não se afobe. Primeiramente, vamos falar sobre receptores enzimáticos e, posteriormente, sobre os receptores ligados à proteína G. Os receptores enzimáticos são proteínas que se encontram na superfície celular ou dentro das células e desempenham um papel fundamental na comunicação celular. Eles se ligam a moléculas sinalizadoras, como hormônios ou neurotransmissores. A estrutura dos receptores enzimáticos normalmente possui duas partes principais: o domínio extracelular, que é a parte que se liga ao sinal, e o domínio intracelular, que é o local onde a atividade enzimática ocorre logo após a ligação. Um exemplo importante de receptor enzimático é o receptor de tirosina quinase, RTK, que tem um papel essencial no crescimento celular, na divisão e na resposta a hormônios como a insulina. O RTK é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do corpo. Por exemplo, a insulina, que regula a glicose no sangue, age através de um RTK específico. Em alguns tipos de câncer, os RTKs estão superativados, levando ao crescimento descontrolado das células, o que mostra sua importância clínica. Bom, Sr. Budog, agora que você aprendeu sobre os receptores de proteína, nós vamos falar sobre os receptores ligados à proteína G. Os receptores ligados à proteína G têm um papel central em muitas respostas do corpo, como o sentido da visão, o olfato e a regulação da pressão arterial. Assim como os receptores enzimáticos, os receptores ligados à proteína G, ou GPCR, também vão possuir duas partes principais: a estrutura externa, onde eles se ligarão ao ligante, e a estrutura interna, onde eles se ligarão à proteína. Quando você sente medo, por exemplo, a adrenalina é liberada no sangue e se liga a GPCRs nas células do coração, ativando a proteína G. Isso aumenta o ritmo cardíaco e prepara o corpo para reagir rapidamente, um efeito conhecido como luta ou fuga. Outro exemplo para sabermos a importância da GPCR está nos sentidos da visão. Os GPCRs desempenham um papel fundamental na maneira como enxergamos, especificamente por meio da molécula chamada rodopsina, que é um tipo de GPCR localizado nas células fotorreceptoras da retina. E bom, como funciona isso? Basicamente, dentro da rodopsina existe uma pequena molécula chamada retinal. Quando o retinal muda de forma, a rodopsina é ativada. Essa ativação, por sua vez, desencadeia uma cascata de sinalização, ativando uma proteína chamada de transducina. Já a transducina se liga a uma enzima chamada de fosfodiesterase. Esse processo é altamente sensível. Uma única molécula de rodopsina pode ativar várias moléculas de transducina, e uma única molécula de transducina pode ativar várias moléculas de fosfodiesterase, amplificando muito o sinal e permitindo que enxerguemos mesmo em condições de pouca luz. A visão noturna é possível graças a essa sensibilidade dos GPCRs na rodopsina. Entendi, cachorro nerd, mas, para terminar, você pode explicar as principais diferenças entre os receptores enzimáticos e os receptores ligados à proteína G? Claro, Sr. Budog. Bom, receptores enzimáticos são mais lentos e duradouros, frequentemente envolvidos em processos de crescimento, divisão celular e diferenciação, funcionando como reguladores da atividade celular a longo prazo. Já os receptores ligados à proteína G atuam em respostas celulares mais imediatas, como a regulação da frequência cardíaca, secreção hormonal e contração muscular.
Bom, Sr. Bulldog, agora você sabe tudo sobre transdução de sinais. Caso queira se aprofundar mais no assunto, eu recomendo o livro Bioquímica da Transdução e Regulação de Sinais, do professor Gerhard Krauss. Até a próxima!